Fala, fera, tudo bom com você? Espero que sim. E aí, vamos resolver o nosso desafio. Se você não curte as nossas redes sociais, se você não segue as nossas redes sociais, dá essa força lá para que você possa ter acesso a esse e mais desafios que virão e para você trabalhar aí o seu cérebro de uma forma muito bacana, com questões de matemática, com questões de raciocínio lógico. Então vamos lá, vamos resolver aqui o nosso desafio. A pergunta era: quem é maior, né? 8 elevado à décima ou 81 elevado à sexta potência. Claramente, a gente não vai recorrer a uma calculadora aqui, né? Nós vamos resolver utilizando algumas propriedades matemáticas. Para isso, você vai lembrar o seguinte: quando você quer comparar duas potências, a gente pode comparar de duas formas: ou comparando as bases, ou comparando os expoentes. Como assim, professor? Vamos lá. Se você tem a potência, por exemplo, 2 elevado à décima, e tem a potência 2 elevado à vigésima, por exemplo, claramente esse número é maior do que esse, porque ele tem a mesma base. Então eu comparo os expoentes, já que os expoentes são diferentes, né? Esse expoente é maior do que esse. Por quê? Porque aqui eu vou multiplicar o 2 mais vezes do que eu vou multiplicar aqui. Então, esse número aqui, ele seria maior do que esse. Ou seja, esse é menor do que esse. Quando eu tenho os expoentes iguais, por exemplo, 3 elevado à quarta potência e 3 elevado a 3 não, né? Que são mesmos expoentes. Vou botar aqui 2 elevado à quarta potência. Claramente eu vou comparar as bases. E aí, obviamente, esse número aqui, ele vai ser maior do que esse. Por quê, professor? Porque eu vou multiplicar a mesma quantidade de vezes. Só que aqui eu vou multiplicar o 2 4 vezes, né? Então 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. E aqui eu vou multiplicar o 3 4 vezes. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Claro, se eu multiplico por 3 e eu multiplico por 2, obviamente, o 3 vai ser maior. Esse número aqui vai ser maior. Prova disso é você resolver. Esse número dá 81, esse número dá 16. Então, isso aqui é maior. Então, o que a gente vai observar? Na hora de fazer o nosso comparativo, o que a gente tem que tentar observar? Eu consigo deixar as bases iguais? Não. Mas será que eu consigo deixar os expoentes iguais? Primeira coisa é você pensar o seguinte: quando você trabalha com uma potência, tenta escrever essa potência como uma base de número primo. Como assim, professor? Vamos lá. 8 elevado à décima potência. O 8 ele é uma potência de base 2. Ou seja, o 8, você precisa conhecer um pouco de potência, né? É a mesma coisa que 2 elevado à terceira potência. Ok? Isso aqui é 8. Só que esse nosso 8 aqui, ele tem uma potência nele aqui, que é o 10. Ok? Vamos fazer a mesma coisa com o 81. 81 elevado à sexta potência. Professor, eu sei que 81 é 9 ao quadrado. Porém, a gente vai escrever como um número primo. Então, se ele é divisível por 9, automaticamente ele é divisível por 3. Então, isso aqui é 3 elevado à quarta potência. A gente acabou até de fazer isso, né? Isso é 81. Só que esse 81 está elevado à sexta potência. Quando a gente identifica esse parêntese aqui, quando a gente coloca esse parêntese para separar os expoentes, nós vamos lembrar que isso aqui é uma propriedade da potência. Lembra daquela propriedade da potência que, assim, quando você tem uma potência de outra potência, separada aqui por um parêntese, por exemplo, o que ela diz? Que você deve conservar a base e multiplicar os expoentes. 10 vezes 3 dá 30. Aqui é a mesma coisa. 3 6 vezes 4, né? Ou 4 vezes 6, então conserva a base, multiplica os expoentes, dá 24. Voltando para o começo da nossa explicação, você vai dizer assim: professor, mas nem a base são, né, comuns, são iguais, nem os expoentes são iguais. O que a gente vai fazer? Não são iguais, mas se a gente observar o 30 e o 24, eles têm um divisor comum, né? Por exemplo, o 30 e o 24, ambos dividem por 2, ambos dividem por 4,
e ambos dividem por 6. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse maior divisor comum, que no caso aqui vai ser o 6. Então, eu vou entender o seguinte, que o maior divisor comum, né, entre o 30 e o 24 é o 6. Beleza? Professor, mas por que isso? Porque a gente vai fazer isso daqui, né, esse cálculo, nós vamos voltar para cá utilizando isso. Como assim, professor? Vamos lá. Vamos pegar aqui o 2 elevado a 30. Então, 2 elevado a 30. O que eu posso pensar? Vamos lá. Eu vou deixar a base, tá? Que é 2. Vamos voltar para uma potência de potência. Só que agora, a gente vai ter como divisor comum, porque a gente vai fazer aqui também, ó, 3 elevado a 24. Aqui vai ser o nosso 3, né? Então, vamos colocar aqui também. Quem é o divisor comum entre 30 e 24? A gente entendeu que é o 6, né? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar esse 6 aqui, ó. 6 e 6. Ok? E aí eu faço isso, ó. 30 dividido por 6, quanto é que dá? Dá 5. E 24 dividido por 6 dá quanto? Dá 4. Observe que eu transformei isso aqui numa potência de potência. Ou seja, multiplicando isso aqui, eu volto para cá. Multiplicando isso aqui, eu volto para cá. Aí você vai dizer, professor, mas por que a gente fez isso? Lembra que no começo a gente precisava que ou as bases seriam iguais ou os expoentes seriam iguais? Olhando para essas bases aqui, ó, não tem como elas serem iguais. Então eu precisaria fazer com que os expoentes fossem. E aí é só achar um divisor comum entre eles. Por que eu uso o maior? Porque quanto mais eu cresço esse número, esse aqui de dentro vai ficando menor. E se você precisar fazer um cálculo braçal, vamos dizer assim, fazer esse cálculo realmente, ele vai ficar menor. Então agora observa, ó, tá vendo que os expoentes são iguais? Lembra que eu falei lá no começo que quando os expoentes são iguais, é só comparar as bases? Então vamos lá. Quanto é 2 à quinta? Quanto é 2 à quinta? 2 elevado à quinta é 32. Então, isso aqui é 32 elevado à sexta. E quanto é 3 elevado à quarta? 3 elevado à quarta é 81 elevado à sexta. Beleza? Então, isso aqui é 32 elevado à sexta, isso é 81 elevado à sexta. Logo, isso aqui é a mesma coisa, né? Vamos escrever aqui do lado, ó. Isso aqui é a mesma coisa que, isso aqui é a mesma coisa que 32 elevado à sexta e esse aqui 81 elevado à sexta. Quem é o maior dos dois? Lembra que a gente falou? Quando os expoentes são iguais, é só dar uma olhada para a base. Quem é maior dos dois? 81 elevado à sexta potência. Ou seja, o sinal é esse aqui, ó. Ou seja, o maior é 81 elevado à sexta, 32 elevado à sexta é menor. Beleza? Então, a nossa resposta aqui seria a letra B. De bom demais, vou seguir o professor, vou compartilhar esse conteúdo porque eu quero aprender muito mais. Ok?